E o Casares lá, 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 lá. E o Muricy lá, 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 lá. E o Belmonte lá, 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 lá. Não, gente, eu não tô maluco, não. Eu quase tô maluco. Tem uma diferença aí de tempo. Que eu vou chegar a ficar maluco com relação às coisas que a gente escuta no São Paulo. Quem é da velha guarda vai lembrar de Silvio Santos, hein? Ai, meu Deus do céu, chamando os jurados para aparecerem e entrarem lá no palco, né? Naquele show de calouros do Silvio Santos. Engraçado, gente, que anteontem a entrevista do Presida com o André Hernan, né? A surpresinha na porta do CT. Ontem, Muricy Ramalho. Possivelmente hoje ou amanhã, Belmonte. Então, assim, eles estão vindo, entendeu? Estão sendo chamados e estão aparecendo para dar suas declarações, para falar sobre suas coisas. O Rui Costa não vai falar, não. Esse daí vai falar o quê? Que ele trouxe o Orejuela, que ele trouxe o Alisson, né? Salários compatíveis com a realidade de São Paulo, que ele trouxe o Éder também. É sempre bom não esquecer, porque o futebol ele tem memória curta. Então, assim, com a memória curta do futebol, esses caras seguem fazendo cagadas e besteiras com o nome da instituição e o torcedor aí, né, grande parte da torcida, passando pano e se esquecendo facilmente dessas tragédias, né, que juntas jogam o São Paulo nesse buraco que está. Vamos falar um pouquinho do Muricy Ramalho. Rony Altieri, São Paulo, raiz na área. Mais uma vez, muito obrigado pelos inscritos, muito obrigado pelos likes no vídeo, né? Enfim, sempre bom ter vocês aqui. Se puderem compartilhar, se curtirem o vídeo, é claro, a gente agradece demais, tá? Não esquece de dar o like. Senhores, vamos lá então. Muricy Ramalho deu um depoimento aí, repercutiu bastante, né? Lógico, porque o Muricy, há tempos, a torcida do São Paulo tem perguntado: cadê Muricy Ramalho? E aí ontem, Muricy Ramalho lá, 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 apareceu o Muricy Ramalho para dar. Gente, é muito difícil falar do Muricy. É muito difícil falar do Muricy. E a gente está vivendo, já vivemos recentemente isso. Por quê? Nós construímos, né, a imagem de idolatria de determinados personagens importantes da história de São Paulo, né? Então, por exemplo, o Rogério Ceni como jogador. Você constrói uma vida dentro do São Paulo Futebol Clube, vestindo a camisa do São Paulo, sendo extremamente competitivo e competente naquilo que ele fazia. Então você constrói a imagem da idolatria. E depois, como é difícil você criticá-lo como treinador. Como é difícil. No começo me doía o coração, eu sentia palpitação quando eu tinha que falar de Rogério Ceni, quando eu tinha que criticar Rogério Ceni. Hoje em dia eu já estou começando, até porque também ele não ajuda, né? Raí, outro exemplo, né? Super campeão do São Paulo, jogador, meu Deus do céu, um dos 3 maiores jogadores da história do São Paulo, com certeza, né? O Raí depois como dirigente, Jesus amado, trocou os pés pelas mãos na administração do Leco, que era outro também, né? A diferença do Leco para o Casares é que o Casares tem chantilly em cima. A única diferença que tem. Pois bem. E por aí vai, né? A gente. É muito difícil isso, como é difícil falar de Muricy Ramalho. Como é complicado falar de Muricy Ramalho, né? O cara que tem uma história construída dentro do São Paulo Futebol Clube, o cara que tem lastro, né? O que é o lastro? É essa construção. Hoje em dia, um jogador mita na rede social. O Reinaldo uma vez fez uma piadinha com o goleiro do Santos, que inclusive o Reinaldo estava na reserva naquele momento, numa cobrança de falta. E ele fez uma piadinha, ele imitou. Ele imitou na rede social, ele virou ídolo, né? O Arboleda tem gente que fala que é um dos maiores jogadores da história de São Paulo. O que a gente vai falar, irmão? E a gente até entende. Meu irmão Barrica, do Manicômio, ele diz o seguinte: Rony, como é que esses caras que não conheceram jogadores, que não tiveram referência, não vão considerar esses pés de burro como ídolo? É isso mesmo, né? É mais ou menos isso daí mesmo. Por quê? Porque os caras não viram Zé Sérgio, não viram Oscar, não viram Renato, não viram Mário Sérgio, não viram Valdir Pérez, não viram Chicão, não viram Pedro Rocha, não viram Muricy Ramalho jogar, né?
Então, assim, eu, Barba Branca me entrega, vi Muricy Ramalho desde o Dente de Leite. Vários de vocês já sabem, porque eu sempre conto, jogando lá com meu amigo Vitor Hugo, com meu amigo Colonese, do Nações da Bola, né? Hoje, no Nações da Bola, procurem no YouTube, muito legal o trabalho deles. Pois bem, eu vi o Muricy desde lá 69, 70, né? Eu era criança, meu pai ia para a estação de trem, a gente ia lá até Água Branca de trem, domingo de manhã, descia lá, ia a pé, o Estádio Nacional lotado, o Campo do Nacional lotado, a gente ia ver a molecada de São Paulo, que voava. E o Muricy Ramalho era o raí daquele tempo, daquele time, era o grande jogador daquele time, né? Então a gente viu o Muricy crescer, eu vi o Muricy ser campeão paulista em 75, no último jogo ele deu um pontapé lá no Dicá, foi expulso no primeiro tempo pelo Dulcídio, quase que o São Paulo perde aquele título. Eu estava no Morumbi, meu primeiro título no Morumbi, vi o Muricy fazer gol de sem pulo no Leão, contra o Palmeiras no Pacaembu. Então, assim, eu vi uma história do Muricy no São Paulo, eu vi uma história do Muricy no São Paulo, um cara legal, um cara questionador, né? Um cara de briga, um cara de guerra, um cara de trabalho. Como ele foi campeão, super campeão do São Paulo. Ninguém mais vai repetir essa façanha de 3 brasileiros seguidos. Olha o tamanho da competência do São Paulo, hein? Mesmo em tempos ruins. Pois bem, e na máquina de moer ídolo, que já tem desde o tempo do Leco, o Muricy foi enfiado também pelo Casares agora, né? Eles têm os caras como escudo, só que assim, os caras também não se ajudam. Eu fico me perguntando, Muricy, o que você continua fazendo no São Paulo? Eu não falo de trabalho, Muricy. Eu falo de fazer parte desse cenário, né, terrível que vive o São Paulo. Né? Fazer parte dessa equipe de incompetência que virou São Paulo. Nessa equipe de interesses próprios que virou São Paulo. Esses homens do São Paulo. É isso que eu fico questionando, Muricy. Né? Porque nós construímos uma imagem de você nesse tempo. E veja bem, eu não estou falando nada pessoal, para ficar muito claro. Eu estou falando profissional, para ficar muito claro. Né? Inclusive, quem te conhece pessoalmente sabe a sua índole, sabe a sua formação, o seu caráter, a sua personalidade, a sua honestidade. Isso não está sendo questionado. Está sendo questionado o seu trabalho dentro do São Paulo. Né? Então, assim, se você tenta fazer e não deixam, se você quer fazer e não tem espaço, se você faz alguma coisa, mas não retumba, não aparece, Muricy, vai para casa, vai lá para o Guarujá descansar, meu velho. Eu queria você, Muricy Ramalho, aqui é trabalho. Essa versão Muricy Ramalho, paz e amor, não cabe no imaginário do torcedor tricolor. Né? Não cabe na cabeça de quem construiu com você uma história no São Paulo Futebol Clube. Porque agora você está fazendo parte dessa meleca que virou, né? Esse grupo de pessoas que dizem administrar o São Paulo. É engraçado que a cada questionamento, seja do Presida, seja do Belmonte, inclusive de tu, Muricy Ramalho, vocês invocam a São Paulinidade. O Rogério também. Vocês invocam o torcedor que vocês são de São Paulo. Senhores, eu vou repetir para vocês. Vocês não recebem para ser torcedor de São Paulo. Inclusive, eu não quero duvidar do quantos São Paulinos vocês são. Agora, e na hora de entregar o pacote profissional? E na hora de entregar o resultado? E na hora da competência levar o São Paulo novamente ao caminho que tem que ser levado? É isso que eu quero saber. Vocês recebem para isso. E não para fazer essa merda que todos vocês estão fazendo hoje no São Paulo. Fazendo a gente passar vergonha e a instituição passar vexame. Há 10 anos passando vexame. Então eu não entendo isso. A gente questiona o trabalho de vocês. Vejam bem, gente, não sou eu que falo que o trabalho de vocês é péssimo. Não sou eu que falo isso. Os resultados de vocês falam que o trabalho de vocês é péssimo. É muito simples. Trabalho bom, resultado bom. Abre aspas. Nossa, trabalhamos demais. Trabalhamos incessantemente. Trabalham errado. Trabalham torto. Trabalham de maneira inadequada e indevida. Porque o resultado está aí.
Aí você ainda me vem falar que, mas no futebol é assim mesmo, o São Paulo não é diferente de ninguém, o São Paulo vive de altos e baixos. Que altos? Que altos, Muricy Ramalho? Que altos que há 10 anos eu não enxergo? Ou você está enxergando algum alto que eu não estou enxergando? A gente tem vivido de baixos, baixos, cada vez mais baixo, Muricy Ramalho. Então é o tipo da coisa que, infelizmente, não cola mais para o torcedor, né? Como disse o próprio presida, vocês deveriam trabalhar mais e falar menos. Agora, trabalhar mais com qualidade, que aí eu já duvido, não de ti, Muricy, que eu já duvido dos outros essa competência e essa qualidade. Infelizmente, Muricy, duas coisas a fazer, Muricy. Na verdade, nesse momento, uma. Vai para casa, Muricy. Sabe por quê? Porque ali dentro você não vai conseguir fazer o que a gente sabe que você tem competência para tal. Porque esses caras aí já deixaram muito claro, e eu sempre falo, competência e seriedade dentro desse São Paulo, pode esquecer que eles não vão querer. Tá certo? E lá no fundo a musiquinha. E o Belmonte lá, lá, deve ser o próximo a aparecer. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Ri para não chorar, né? Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, tamo junto.